Oi. Como é bom declarar, né, que o nosso Deus é digno de tudo. Por muito tempo, os louvores que satisfazia a igreja eram louvores que dizia que nós éramos dignos de tudo. Mas eu louvo a Deus porque Deus ele tem revertido e a igreja tem entendido que nós fomos comprados não para cultuar a nós mesmos. Nós fomos comprados para cultuar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então sinta muito prazer sempre que você expressar palavras de gratidão que enaltece o nosso Deus. Hinos como esse que declara que Ele é grandioso, majestoso, digno de tudo. Esses são os hinos que eleva minha alma e me faz entender que eu fui criado com o objetivo, com o propósito de adorar o Senhor. A vida faz muito sentido quando nós compreendemos, quando nós entendemos que nós fomos criados, nós somos a primícia de toda a criação. Nós somos o mais belo que Deus criou. E Deus não nos criou por acaso. Deus nos criou com propósitos. E um dos propósitos principais é que nós venhamos enaltecer, que nós venhamos adorá-lo. Por isso é que a palavra vai dizer que Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a finalidade da igreja. A igreja foi comprada para engrandecer, enaltecer o nome do Senhor Jesus. Culto não é um lugar de alta ajuda. Desculpe lhe dizer isso. Mas culto não é um lugar de alta ajuda. Culto não é lugar de ouvirmos palavras que vai nos fazer chorar. Culto é lugar de nos levar a adorar. O real sentido do culto é nos levar a adorar. Se você vier para o culto e você não adorar ao Senhor, seu Deus, o culto ele perdeu o foco. O culto ele perdeu o sentido para o qual foi criado. Porque do Gênesis ao Apocalipse, você sempre vai entender que Deus ele sempre quis adoração. Através de holocaustos, de ofertas, de sacrifícios, de pedindo para o povo pegar animais, sacrificar no seu altar. Aí depois muda-se o estilo da adoração. O povo vai para o templo, apresenta louvores, apresenta cânticos diante dele. Mas sempre foi essa a finalidade maior de Deus nos criar como igreja, a sua glória. Nós precisamos estar reunidos, unidos com o mesmo sentido. Senhor, exaltado, magnífico, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, se sua alma ainda não tem prazer nisso, você precisa rever seus conceitos. Porque culto é isso. Eu tenho que me alegrar mais em engrandecer o meu Senhor do que de fato ouvir palavras que me engrandecem, do que ouvir palavras que dizem que eu vou ter vitória. Porque esse lugar, e é interessante que quando nós compreendemos o real sentido do culto, enaltecer ao Senhor gera automaticamente uma edificação. Você volta para casa dizendo: uau, cara, que culto foi esse? E alguém vai dizer: mas que palavra foi que você recebeu? Esse cara, não recebi palavra. E eu apenas senti a presença do meu Senhor. Eu apenas entreguei a Ele a adoração que é devida dEle. E isso completou-me por completo. Me encheu, estou repleto, saciado em Deus aqui nesse lugar. Porque nós fomos criados para isso. Fomos criados para adorar o nosso Deus. Eu não sei se você já teve o prazer. Se não teve, faça isso. De se trancar dentro do seu quarto, fechar a porta, botar alguns hinos de adoração e você ficar chorando na presença dele lá. Cara, é bom demais. Não tem terapia. Eu não sou contra psicólogo, não. Eu mando um monte de gente para psicólogo, mas não tem terapia melhor do que essa. Essa terapia, ela manda a depressão embora, ela manda a ansiedade embora. Meu irmão, quando você se tranca no quarto com Deus, show, cara. Experimenta para tu ver. Dizer: pastor, cara, sensacional o que eu senti naquele momento. Você vai voltar leve. Você vai voltar se sentindo... Cara, você vai dizer: cara, eu encontrei, não ouvi palavras, mas encontrei o que eu estava precisando para me sentir bem. É isso que acontece quando nós adoramos nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra e eu não vou ser demorado no que eu vou falar. Nós temos um monte de avisos para falar. Pastor, e avisos? Faz parte. Uma igreja que não tem avisos,
que o povo não compreende o que ela está fazendo, ela é uma igreja onde as pessoas não irão compreendê-la. Então eu quero Lucas capítulo 9. Abra aí Lucas capítulo 9, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. No decorrer dessa semana, Deus falou muito forte ao meu coração. Lucas 9, a partir do versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, essa a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se por causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele... Vou ler aqui, eu acho que está melhor de eu compreender. 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do seu Pai, na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro e João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso resplendor e falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, faça-nos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Apenas essas palavras. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, nessa noite eu quero te glorificar pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar. Eu quero te exaltar pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Que nesta noite o Senhor fale conosco de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Que nesta noite o Senhor nos leve a te exaltarmos mais e mais, a te glorificarmos mais e mais, a entendermos que fomos criados para a tua glória e para o teu louvor. Espírito de Deus, opera de uma forma poderosa, de uma forma intensa entre nós, em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre a intensidade com a qual você ama o Senhor. Eu não tenho dúvida que você ama a Deus. Se eu perguntasse aqui quem ama a Deus, eu tenho certeza que todos levantariam a mão.
E eu jamais iria questionar a tua afirmativa, eu jamais iria questionar o teu amor. Mas eu quero fazer, ou nos levar a pensar acerca da intensidade que nós amamos o Senhor. Qual é a intensidade que nós amamos o Senhor? Porque a grande realidade é que a capacidade de nós amarmos muitas coisas, umas mais do que as outras. A intensidade da dose do amor que usamos para amar algo depende da importância que este algo tem para nós. Vou repetir essa frase. A intensidade da dose do amor que usamos para amar algo depende da importância que este algo tem para nós. Então todos amam o Senhor? Eu tenho certeza absoluta que sim. Agora a pergunta é, com qual intensidade? Qual é a dosagem do amor que você tem para com o seu Senhor? Porque todos nós amamos muita coisa. Eu, por exemplo, amo meu cachorro. Eu fui na casa da irmã Cida essa semana e ela tem um cachorro lindo lá e ela ama demais o cachorro dela. Eu sei que muitas pessoas amam aqui gato, cachorro, papagaio, periquito. Quando esses animais morrem, nós sofremos. Nós até choramos. Quando eu não tinha cachorro, eu me lembro que minha vizinha perdeu o cachorro dela, ela chorou. E eu ri do choro dela. Esse cara, a mulher está chorando porque o cachorro morreu. Eu disse, que inversão de valores. Mas hoje eu entendo, tendo um animalzinho em casa, que nós nos apegamos a esses animais. Nós gastamos dinheiro com esses animais. Nós cuidamos dele como, de fato, cuidamos de uma pessoa querida nas nossas vidas. Hoje, por exemplo, eu tive que dar um banho, um frio danado, dando banho no meu cachorro. E depois tive que passar uma hora secando, que ele é muito peludo. Mas se você me perguntasse, pastor, o senhor ama o seu cachorro? Eu amo meu cachorro. E o senhor ama a sua filha? Amo minha filha também. Se ama a sua esposa? Amo minha esposa também. Agora, se você me perguntasse, pastor, alguém tem que morrer. Quem deve morrer? O seu cachorro ou sua filha? Eu iria ter que olhar para a Snoopy e dizer, te amo demais, mas até logo, baby. E teria que dar um tchau para ele. Porque o amor, a intensidade com o qual eu amo minha filha não se compara com o amor que eu amo meu cachorro. Você pode amar muitas coisas. Tem pessoas que amam objetos. Tem pessoas que amam coisas. E é natural. Eu só não me lembro o nome do filme que o camarada ele naufragou e ficou em uma ilha por muito tempo, muitos anos. Náufrago, né? E lá ele começa a se comunicar com uma bola de vôlei que ele encontrou. E ele começou, o Wilson era o nome da bola de vôlei, né? Ele começa a ter uma comunicação com aquela bola de vôlei. E quando ele está voltando para casa, ali na sua jangada, ele perde a bola de vôlei lá, o Wilson, né? E ele começa a chorar, Wilson, tal. E aquele cara chora, ele sente a dor da perca daquela bola de vôlei, porque existiu um sentimento, ele colocou sentimentos naquela bola de vôlei. E representava algo para ele. Então, nós conseguimos amar muitas coisas. Mas a pergunta que eu faço é, com qual intensidade nós amamos a Deus? Qual é a intensidade do nosso amor? Porque talvez seja esse um ponto o qual nós precisamos aprender bastante. É que Deus, Ele não quer ser amado por mim como eu amo minha filha. Eu amo minha filha demais. Eu amo minha esposa demais. Mas se o amor que eu sinto para com Deus é menos que o amor que eu uso para amar minha filha e a minha esposa, se o amor for menos ou for no mesmo estágio, na mesma dosagem, eu não estou apto para ser discípulo do Senhor. Isso é sério. Porque ele vai dizer nos versículos iniciais, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, ele vai dizer, se alguém amar a mãe mais do que a ele, não é digno dele. Coloca Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pode deixar esse versículo aí. Por isso é que eu lhe faço essa pergunta: com qual intensidade nós amamos o Senhor? Porque se você amar a Deus, uau, como você ama o seu cachorro, cara, você não é apto para ser discípulo do Senhor. Se você amar a Deus como você ama seu filho, cara, você não é apto para ser discípulo do Senhor. Se você amar a Deus como você ama a si mesmo, você não é apto para ser discípulo do Senhor. A grande realidade é que o amor com o qual nós precisamos amar a Deus é um amor sacrificial. É um amor que vai além de todas as demais coisas. É amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo. É esse amor que Deus exige dos seus filhos. E Ele vai dizer que se o amor for menos que isso, nós não seremos dignos de ser seus filhos, de ser seus discípulos, de seguir a Ele. Então Ele nos convida a nós entendermos: meu filho, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você vai ter que aprender a me amar num estágio o qual talvez você nunca amou ninguém. Eu sei que tem algumas mulheres aqui apaixonadas, alguns homens apaixonados, pessoas que já dizem: se você me deixar eu morro. E eu pergunto: se Jesus deixar você, você morreria também? Às vezes eu recebo algumas mensagens, e é natural, de alguns casais que se separam, namorados, namoradas, e algumas vezes: pastor, eu não consigo viver sem fulano. Eu estou extremamente triste porque parece que arrancou-se de mim a metade do meu viver. E a pergunta que eu farei é o seguinte: e se Jesus deixar você? Porque quando você se afasta de Jesus, esse amor não é tão intenso, não é tão grande. Porque a grande realidade é que nós amamos Deus, mas nós amamos outras coisas mais que Deus. Isso é forte, isso é duro, mas é uma realidade. Nós amamos Deus, mas amamos outras coisas além do Senhor, muito mais que o Senhor. Porque eu nunca ouvi ninguém dizer: pastor, eu me afastei uns dias do Senhor, meu Deus, e parece que se arrancou de mim o meu coração. Pastor, e parece que eu entendi que eu não conseguiria viver sem Deus. Eu nunca vi. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo: pastor, fulano me deixou e eu estou a ponto de morrer, porque parece que o meu coração foi arrancado de dentro de mim. E quando eu recebo essas mensagens, eu entendo que essas pessoas precisam entender que o tudo do ser humano não é outra pessoa. O nosso tudo tem que ser Deus. Eu entendo, é natural que alguém sofra quando se termina o namoro. É natural que alguém sofra quando um casamento é destruído, quando um casamento chega no estádio do divórcio. É natural que ambas as pessoas sofram. É natural que um pai ele sofra quando perca um filho. É natural, porque somos seres humanos. Mas não é natural que a perca de um ser nos faça desistir da vida. Porque quando isso acontece, eu estou dizendo para Deus: Pai, Tu é importante para mim, mas a pessoa que eu perdi é muito mais importante que Ti para mim. E quando Deus ele localiza que Ele é um amor menor nas nossas vidas, Deus ele olha para nós e diz: meu filho, você não serve para mim servir, você não serve para mim seguir, você não me serve como discípulo, porque você não entendeu o grau de urgência, o grau de exigência que eu coloco para alguém de fato me seguir. Para servir a Jesus eu tenho que amar acima de todas as coisas. E se eu não tiver essa consciência, eu não serei apto, não estarei qualificado para de fato andar com Deus. Isso é duro, mas isso é verdade. Isso é uma verdade que todo cristão deve entender dentro da igreja. Porque senão você corre um grande risco de perder sua vida, nem servindo ao mundo e nem servindo a Deus.
Você pode passar 10 anos aqui dentro da igreja e de repente você morre. E você chega diante de Deus e no juízo final você vai dizer: você afastai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Aí você vai dizer: mas Senhor, eu era crente, faz 10 anos eu me converti. Lá no galpão eu levantei a mão e eu ia para os cultos tudo direitinho lá, estava direto. Até no evangelho eu participava com a galera. Aí o Senhor vai dizer: mas afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque você não me amava mais do que todas as coisas. Você amava pessoas mais do que a mim. Você amava dinheiro mais do que a mim. Você amava coisas mais do que a mim. Você amava pessoas mais do que a mim. Você não é digno de ser meu discípulo. Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. O texto vai dizer isso. O texto vai dizer que Jesus vai chegar no juízo final para algumas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim. Mas em teu nome nós pregávamos, em teu nome nós falávamos em outras línguas, em teu nome nós fazíamos tantas coisas, mas eu não conheço vocês, porque vocês não me amavam. Vocês não entenderam o princípio do mandamento: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com todas as vossas forças. Vocês não entenderam isso. E se nós não entendermos isso, infelizmente nós estamos brincando. O culto à igreja vai ser um entretenimento, aonde você vem para cá, você levanta a mãozinha, faz uhul, mas infelizmente não entendeu o que é viver com Deus. E talvez essa seja uma das mensagens mais urgentes, mais importantes dos tempos quais vivemos. É entendermos que Deus tem que ser o nosso amor maior e ponto final. Eu li uma historinha que mexeu muito comigo. Se eu lhe perguntasse aqui nesse momento: quem gostaria de ganhar 2 milhões de reais? Levanta a mão, por gentileza. Seja verdadeiro. Isso, 2 milhões de reais. Eu gostaria de ganhar 2 milhões de reais. Uau! Eu fazer um bocado de coisa. Cara, 2 milhões de reais é um dinheiro bom. Se alguém chegasse para você e dissesse: eu lhe dou 2 milhões de reais. Agora tem uma exigência. Você vai ter que sair de Santa Cruz, morar em um país totalmente distante do nosso. E a regra é o seguinte: a partir desse momento, você pega o dinheiro e você tem que sumir. Nunca mais se comunique com sua mãe. Nunca mais tenha nenhum contato com seu pai. Nunca mais entre em contato com seus amigos. Nunca mais você vai falar com seus familiares. Quantos aceitariam levantar a mão, por gentileza aí? Cara, 2 milhões de reais é bom. Mas nessas condições, nós preferimos ficar com os nossos familiares, porque nós amamos a eles. Só que teve um jovem que teve coragem de fazer isso. Teve um jovem que fez isso. Teve um jovem que, por conta do amor a Jesus, ele abriu mão de todos os seus amigos, de toda a sua família, e teve que a morar em um país extraditado, porque não podia ter relacionamento com seus parentes. Era um marroquino que servia ao islamismo e se converteu ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, ele teve que ser levado para fora do país, porque senão ele seria morto. Ele foi extraditado pela equipe de missionários, levou ele para outro país. E a partir daquele momento ele não pôde ter mais contato com os seus parentes, porque caso contrário ele seria encontrado e morto. E no depoimento desse jovem ele vai dizer: eu soube que eu perdi 2 irmãs nesse período, mas eu não pude lamentar, não pude chorar junto com minha família. Eu tive que escolher entre o amar a Jesus ou amar os meus familiares. E esse cara cumpriu isso aqui. Ele preferiu abrir mão de parentes, de família, para viver uma vida com Jesus. Esse cara amou a Deus acima de todas as coisas. Esse cara de fato, ele amava seus familiares, mas ele amou a Deus acima, com mais intensidade, com muita mais veracidade. Ele amou ao Senhor acima de
todas as coisas as quais de fato ele amava. Porque ele entendeu: aquele que amar a pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Do que vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como lemos no texto anterior. Com qual intensidade nós amamos ao Senhor? Porque eu vejo pessoas dizendo que ama a Deus, mas deixando Deus com tão pouca coisa. Eu vejo pessoas dizendo que ama a Deus, mas deixando Deus em último lugar, trocando o Senhor por coisas tão banais, tão insignificantes, mas dizem que amam o Senhor. Será que nós não estamos na hora de pararmos e revermos com qual intensidade nós temos de fato servido ao Senhor, amado ao Senhor? Porque o cara amava a sua bola de vôlei. Você pode amar muitas coisas, inclusive Deus. Mas, e hoje? Eu te fiz a pergunta se por 2 milhões de reais você deixaria seus familiares, e ninguém levanta a mão para dizer que deixaria. Mas e hoje, se porventura você precisasse ter que abrir mão dos seus parentes? Se hoje alguém chegasse para você e dissesse: para você viver com Cristo, você vai ter que cortar relacionamento com seus parentes. Você vai ter que ser tirado do meio da sua casa, levado para outro local, porque infelizmente os seus parentes não lhe querem, não lhe aceitam como cristão. E aí o que você faria? Você faria igual aquele marroquino? Abriria mão de pessoas que você ama por um amor maior? Ou você ia dizer: Jesus, eu te amo, mas não tanto? Ou você iria falar como eu falaria para o meu cachorrinho Snoopy: eu te amo, mas entre você e Yasmin eu prefiro Yasmin? Será que nós não faríamos a mesma coisa? Será que nós não iríamos dizer: Senhor, eu te amo, mas infelizmente nesse ponto não, eu amo a minha família, então não dá para te servir mais? Muitos de nós infelizmente seríamos reprovados nesse teste. Muitos de nós infelizmente não passaríamos no teste. Muitos iríamos descobrir que Deus na realidade não é a nossa maior paixão. Para alguns é o entretenimento, para alguns é porque é a moda do momento, para alguns é porque eu não tenho o que fazer, então eu vou lá dizer que amo a Ele. Mas cara, Jesus não está à procura de multidões. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, de pessoas que entendam o preço da cruz do Calvário, de pessoas que entendem que um Deus, Criador do universo, se fez homem, habitou entre nós, foi crucificado numa cruz, para que nós pecadores pudéssemos ter a oportunidade de ter vida eterna junto com Ele. O Rei que se tornou súbito, para que nós entendêssemos, para Ele entender a dor que nós sentimos. Por isso é que o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele é o sumo sacerdote, porque Ele passou o que nós passamos, porque Ele sentiu na pele o que nós sentimos. Com qual intensidade nós amamos ao Senhor. E a grande realidade é que muitos de nós não amamos Deus como deveríamos amar. Deus é mais uma coisa que nós amamos. E há pessoas que amam mais coisas do que de fato Deus. Há pessoas que amam mais pessoas do que de fato Deus, mais lugares do que de fato Deus. Porque infelizmente não entenderam que Deus é esse. Porque não entenderam o seu amor. Quando nós entendemos o amor de Deus, aí sim nós largamos tudo e todos. Eu estava comentando esses dias com alguém dentro do carro. Eu dizia: mano, sem hipocrisia nenhuma, se alguém chegasse para mim hoje, se colocasse uma arma na minha cabeça, se você nega Jesus ou você vai morrer, meu irmão, pode matar. Porque eu tenho certeza absoluta que o que Deus tem preparado para mim é muito melhor e muito maior do que essa vida medíocre que eu vivo aqui. Ficaria triste pelas pessoas que me amam, mas eu saberia que eu estaria partindo para algo muito maior do que essa vida medíocre. Precisamos entender que se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas,
nós seremos reprovados por Ele. Eu, como pastor, eu quero ensinar isso a vocês. Eu quero trabalhar com vocês mensagens como essa, em uma intensidade muito maior. Eu quero levar vocês a nós pararmos e refletirmos e analisarmos qual é a intensidade do nosso amor para com Deus. Cara, será que eu sou cristão de verdade? Será que eu encontrei o sentido real do verdadeiro cristianismo? Ou será que o cristianismo se tornou para mim um entretenimento, um passatempo, uma coisa que eu vou no domingo ali, uma galera legal? Ser cristão é muito mais do que isso. Nós vivemos em uma zona de conforto legal, em um país legal, mas nesse momento existe cristãos sendo perseguidos, pessoas cultuando em lugares escondidos porque não podem dizer que é cristão. Mas essas pessoas mesmo assim estão se colocando em uma zona de perigo, porque entre adorar a Deus e ser morto, eles preferem adorar o Senhor. Mas a grande realidade é que se hoje saísse um decreto dizendo: quem for para o culto vai ser preso, essa igreja ficaria vazia, porque a maioria de vocês não teria coragem de vir para o culto. Essa é a grande realidade. Porque a maioria de nós deixaríamos de ser pastores. Muitos pastores iam dizer: rapaz, foi bom até agora, foi bom enquanto durou, a partir de agora eu vou fazer outra coisa. Essa é a grande realidade do cristianismo no Brasil. Mas que Deus nos levante, que Deus nos ensine, que Deus nos levante nessa cidade, nesse contexto agreste do Nordeste, como cristãos autênticos e verdadeiros, pessoas que amam o Senhor, que não vão se entregar, que não vão deixar a Jesus por conta de um forró, que não vão deixar Jesus por conta de um carnaval, que não vão deixar Jesus por conta de uma festa de setembro. Cara, não sou eu quem digo. Se você adora a Deus com essa intensidade medíocre, você infelizmente está sendo rejeitado por Deus. Não é nem Deus que rejeita, não é nem você que rejeita Deus, é Deus quem rejeita você. Porque Ele procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Eu quero orar com vocês nesse momento. Vamos colocar em pé. Só Jefferson no violão mesmo, sem banda. Cara, eu sei que mensagem como essa é uma mensagem dura. Mas Jesus, Ele é duro muitas vezes. Um dos sermões mais duros está em João capítulo 6. Jesus foi duro que a multidão deixou Ele. Aí Ele olhou para os discípulos e disse: vocês não vão com eles? Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor nos convida a nós pararmos e fazermos uma avaliação acerca do nosso amor para com Ele. Deus não pode ser o Wilson na tua vida, uma bola de vôlei. Deus não pode ser um cachorro que você ama, mas a qualquer momento pode deixá-lo. Deus tem que ser a razão do teu viver. A razão do teu viver não pode ser o teu namorado, tua namorada, tua esposa, teu filho. A razão do teu viver tem que ser Deus. Se não for, você precisa hoje baixar a sua cabeça, curvar-se diante de Deus, dizer: Pai, me ensina a amar-te acima de todas as coisas. Porque eu não quero ser rejeitado como filho. Eu não quero ser rejeitado como filho. Eu quero de fato viver algo intenso, dinâmico, profundo contigo.